Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Deus amado, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por estarmos na tua casa, num dia de trabalho, no meio da semana, Senhor. Estamos gratos, felizes, porque compartilhamos aqui as nossas vidas, Senhor. Estamos em comunhão e queremos ouvir a tua voz. Queremos receber de ti, meu Deus, o ensinamento que nos traz edificação, que nos traz força e vigor. Para isso eu coloco minha vida nas tuas mãos. Me ajuda, ó Deus. Derrama poder sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que a tua mensagem seja pregada aqui, meu Deus, e que haja edificação. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Amados, nós lemos aqui um trecho da carta do apóstolo Pedro. Uma carta que foi escrita mais ou menos no ano 64, 65. Ele escreve essa carta para encorajar uma igreja que enfrentava perseguições nessa época. Perdão. A igreja enfrentava perseguição por conta de Nero, o imperador romano. Ele, ou já tendo incendiado Roma, ou prestes a incendiar, e Pedro aí percebe e escreve essa carta, né, para alertar os irmãos e encorajar. Mas o fato é que a igreja, que já era perseguida pelos judeus, porque era considerada uma seita, é agora também perseguida pelo Império Romano. E não era fácil, naquela época, enfrentar uma perseguição. Nós temos hoje o privilégio de vivermos num país em que há liberdade religiosa. Então, você não tem nem ideia do que é ser perseguido e do que a igreja passava naquela época. Hoje eu li uma notícia, não sei se você leu, que um menino paquistanês, um adolescente, indo para um curso de alfaiataria, que ele queria ser alfaiate, encontraram dois homens no meio do caminho e perguntaram a ele qual era a religião dele. E ele disse: sou cristão. Os dois homens espancaram ele, jogaram querosene em cima dele e atearam fogo. Esse menino teve 55% do corpo queimado e está hospitalizado. Nós não temos esse problema. E isso nos faz pensar também desse nosso comodismo, né? Nós, por muito menos, deixamos de vir à igreja. Você imagina se você tivesse esse tipo de perseguição que a igreja enfrentava naquela época, ou em outro país, como no Paquistão, onde mais de 95% das pessoas são muçulmanas. E você ouvir esses relatos, você muito provavelmente vai ter medo de ir à igreja, vai ter medo de levar a sua família à igreja, de levar seu filho, né, e dizer assim: poxa, eu vou correr risco, vai que eu encontro um maluco desse. Não, deixo de ir à igreja. Então, nós não temos esse tipo de perseguição, nós somos privilegiados, podemos chegar aqui com os nossos pés com maior tranquilidade, estarmos aqui pregando a palavra com tranquilidade. Mas lá, naquela época em que Pedro escreve essa carta, a igreja enfrentava a perseguição, mas Pedro, ainda assim, faz uma exortação à santidade, exortando a igreja a se santificar nesse contexto difícil, né? Se você ler a carta de Pedro, no primeiro capítulo, antes do que a gente leu, ele começa a dizer que há para a igreja uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para eles. E começa
a dizer palavras encorajadoras, lembrando a eles que, embora no presente estejam enfrentando perseguições e provações, que a fé deles, pura, provada, ela redunda em glória, sendo essa igreja edificada por essa fé que a leva a enfrentar essas perseguições e seguir adiante. E no texto que nós lemos, ele exorta a santidade. Então você imagina comigo como deve ser difícil, devia ser difícil, naquela época, uma pessoa receber uma exortação para se santificar, se consagrar, num contexto difícil de tanta perseguição, né, de tanta violência. Os cristãos também eram martirizados, eram queimados também em fogueiras, enfim, era terrível a perseguição romana à igreja. Então, você há de convir comigo que é muito complicado você encorajar uma pessoa de que ela precisa se santificar, sendo perseguida, tendo provações, tendo dificuldades, medo, mas Pedro menciona essa herança reservada nos céus. Pedro exorta, ainda assim, que eles deviam seguir adiante, apesar das dificuldades, para se santificar. E a gente se pergunta, mas por que a santidade, se está tão difícil, se é tão complicado? Nós também vivemos tempos difíceis. Nós não sofremos esse tipo de perseguição, mas nós temos outras dificuldades que também impedem, atrapalham você de se santificar, porque é necessário, nós vamos ver aqui, alguns elementos que você tome algumas decisões e siga alguns conselhos para que você possa edificar a sua vida. Mas a verdade é que a santidade sempre foi um padrão de Deus. Deus sempre exigiu isso do seu povo. Veja o que diz a palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 2. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Deus diz assim: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Deus escolheu um povo para ser seu, e nós somos esse povo de Deus hoje. Deus fez através de uma promessa a Abraão, fez dele uma grande nação. A promessa se concretizou através de Isaac, Jacó, e Deus separou esse povo para si, para chamar de seu, e pediu a ele, a esse povo, sempre recomendou que ele se santificasse. Esse povo, se Deus é santo, esse povo deveria se separar, deveria ser um povo separado, porque com o pecado no mundo, a humanidade se afastou de Deus, o homem se afastou de Deus, e Deus, através desse plano de redenção, reaproxima o homem a ele. Então, esse povo que vivia nesse mundo pecaminoso, deveria se separar, deveria se consagrar, deveria seguir os preceitos de Deus, não poderia se contaminar como os demais. Lá no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 44, o povo deveria seguir alguns mandamentos de Deus, como nós falamos aqui na semana passada, no domingo. Deus estabeleceu leis, estabeleceu normas para o seu povo. Levítico 11, 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus sempre frisa isso, vocês têm que ser santos, separados, porque eu sou santo. Se vocês são o meu povo, vocês têm que ser a minha imagem, a minha semelhança. Vocês têm que se separar, se consagrarem, não se contaminem nem com a comida que é mencionada aqui, de animais que Deus
condenava, mas com outras práticas, o povo deveria se separar. E sempre o critério de Deus foi que o povo obedecesse pela fé, não é? Pelo amor, para mostrar a esse povo que eles não conseguiriam se salvar e se justificar pela simples prática da lei, mas era necessário a obediência. Deus sempre disse a esse povo, eu tenho mais prazer do que a obediência, que vocês simplesmente façam sacrifícios e holocaustos. Eu tenho mais prazer nisso do que na obediência. Não, Deus sempre disse que a obediência era melhor, ele se satisfazia mais do que com sacrifícios e holocaustos. Então Deus sempre recomendou a esse povo que se separasse, se consagrasse, mas que fosse pela fé, pela obediência e pelo amor, não simplesmente pelo cumprimento de rituais e de sacrifícios. Então, se hoje nós continuamos sendo o seu povo e há ainda a exortação de santidade, essa exortação de Pedro permanece até os dias de hoje. Nós, como povo de Deus, precisamos nos santificar. É necessário, é urgente que nós não nos misturemos, que nós sejamos separados, que nós sejamos santos. É necessário, é urgente. Então, como buscar uma santidade em tempos difíceis? Porque aquele povo vivia tempos complicados de perseguição. Nós, como eu disse, não somos perseguidos ainda, pelo menos, mas temos dificuldades. Você enfrenta dificuldades e, aliás, Satanás põe elas no teu caminho para que você não se santifique. Se é um desejo de Deus, é certo que Satanás vai fazer de tudo para que esse desejo não se cumpra na sua vida. Então, o que fazer? Como buscar santidade em tempos difíceis? Voltando lá ao nosso texto, na primeira carta de Pedro, no versículo 13, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é cingir o nosso entendimento? Essa palavra cingir, para eles, naquele tempo, ficou meio que se prepare, esteja preparado. A roupa que eles costumavam usar era uma túnica, uma roupa tanto para homens quanto para mulheres. A da mulher era um pouco mais comprida, mas a túnica era comum, era uma veste que ia de cima a baixo. E para o homem executar determinadas tarefas, era muito difícil que ele usasse aquela veste. Limitava os seus movimentos se ele precisasse se abaixar ou correr. Então, quando ele precisava se preparar para fazer alguma coisa, era comum se dizer: cinge-te, põe um cinto nessa túnica, tira essa limitação que está impedindo que você produza, que você trabalhe. Cinge-te, cinge os teus lombos. Você já deve ter ouvido na Bíblia várias vezes. Era o ato de você prender a túnica ao seu corpo, impedindo assim que ela te atrapalhasse. Para nós não tem muito sentido, cinge-te, mas se eu dissesse para você, arregaça as mangas, para isso você faz sentido, né? É difícil você fazer alguma tarefa com a manga comprida. Lavar a louça, por exemplo, é complicado. Então, quando a gente diz, olha, arregaça as mangas, esteja preparado, livra-te das coisas que te embaraçam e que te impedem. Então, Pedro diz, olha, cingindo o teu entendimento, tira do teu entendimento, da tua mente, da tua cabeça, as coisas que te embaraçam e te atrapalham. Porque quando você tem na tua cabeça preocupações, problemas do dia a dia, angústia, como nós falamos na quarta-feira da semana passada, coisas que travam você, você não consegue produzir, quanto mais se santificar. Se você for sentar para fazer alguma tarefa, eu pelo menos sou assim, se eu tenho que me concentrar em alguma coisa e algo me preocupa, eu não consigo me concentrar direito. A coisa não sai, não flui, né? Se eu tiver algo me perturbando, eu não consigo produzir bem. Então, se tiver algo te preocupando, te atrapalhando, te atormentando,
a sua santidade não vai ser completa. Então Pedro diz, olha, livre-se dessas coisas, desses pensamentos que atrapalham a sua santificação. Cinge o teu entendimento. Jesus já havia alertado sobre isso. A nossa ansiedade não vai aumentar um côvado ao curso da nossa vida. Jesus já tinha dito, olha, não adianta, basta cada dia o seu mal. Não fica se preocupando com o que vai acontecer amanhã, semana que vem, com o que vai acontecer com a tua vida. Tira isso da sua cabeça. Cinja o teu entendimento. Mantenha os teus pensamentos em ordem. Uma boa prática para nós é a prática da substituição. Eu tenho tentado praticar isso na minha vida. Quando alguma coisa, e costuma me acontecer muito de madrugada, às vezes eu levanto e inevitavelmente vem algum pensamento à minha cabeça, e se eu deixar aquilo se alimentar, eu perco o sono na hora. Não consigo mais dormir. Então o que eu faço? Eu estou praticando a substituição. É parecido com o que a nutricionista diz para você, quando você vai lá e quer emagrecer, você diz, olha, eu como isso, como aquilo. Ela diz assim, olha, substitui, troca o seu arroz por arroz integral, troca a sua concha de feijão por 2 de milho, troca a sua carne vermelha por frango ou peixe, faz uma troca, substitui para você ganhar qualidade de vida, para você melhorar. Então, substitua os teus pensamentos. Quando vier algo ruim na tua cabeça, pratique a substituição. Veja o que diz o Salmo 94, versículo 11. Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Como a gente pensa besteira. Como eu disse para você, se eu levantar de madrugada para ir ao banheiro e eu começar a pensar em alguma coisa, eu só penso porcaria. Só penso no problema que eu vou ter amanhã, só penso no problema que eu não resolvi. E se eu deixar aquilo na minha cabeça, já era. Eu perco o sono, aquilo fica me atormentando, eu não durmo, o meu dia seguinte é horrível, eu não consigo trabalhar. Então, os nossos pensamentos são vãos. Se a gente permitir, a gente vai pensar besteira, algo que não vai trazer virtude para nós, algo que vai nos atormentar, vai nos preocupar, vai nos tirar do foco para buscar a santidade. Se você estiver aqui na igreja e não praticar a substituição, e não se concentrar, deixar de pensar nos seus problemas que estão lá fora, e se concentrar aqui no culto a Deus, você não se santifica. Você não consegue receber de Deus, você não se alimenta, você sai daqui pior do que você entrou. Então é necessário que você afaste do seu pensamento as coisas ruins. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, troque. Quando vier à tua cabeça um pensamento ruim, uma preocupação, uma angústia, um temor, troque. Não vou pensar nisso agora, vou pensar em algo bom, algo que me traga esperança, algo que me traga virtude, que contribua para a minha santificação. Porque é necessário, para a santificação, que você cinja o seu entendimento. A cabeça das pessoas hoje, irmãos, está entulhada de pensamentos ruins, como nós lemos aqui no Salmo 94, são pensamentos vãos. Os ímpios hoje têm pensamentos ruins, horríveis, e não se dão conta disso. E nós, que somos povo de Deus, que devemos cingir o nosso entendimento, deixar que essas coisas nos atrapalhem a nossa santificação e edificação, nós vamos ficar iguais a eles, vamos nos tornar semelhantes a eles. Então, é necessário cingir o nosso entendimento. Pedro continua dizendo nesse versículo 13 o seguinte: sede sóbrios. Além de eu cingir o meu entendimento, eu preciso exercer
autocontrole e não me entregar a paixões desenfreadas. Essa palavra, no grego, é exatamente a mesma que Pedro diz nessa mesma carta. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo anda em derredor, buscando a quem tragar. Então a sobriedade é exercer autocontrole, não me deixar levar por paixões desenfreadas, é que eu tenha juízo, moderação, bom senso. Eu não posso deixar a vida me levar, como diz a música. Eu não posso permitir que eu perca o controle da situação. Eu preciso manter a moderação. E em tempos difíceis, como eu disse a vocês, nós tendemos a deixar brechas abertas. Porque se você está com algum problema, algo te deixando preocupado, se você está vivendo um tempo difícil e isso está te atormentando, você vai deixar brechas. E eu costumo dizer que a nossa vida cristã é como erguer uma parede de tijolos. Quem coloca os tijolos é você. Não sou eu que coloco na sua parede, é você que sobe a sua parede. E se você deixar buracos, eu subo uma fileira, aqui eu já deixo alguns sem colocar, na outra fileira eu deixo mais outros, eu deixo mais alguns na outra, e vou levantando a minha parede, sempre deixando brechas. Imagine que eu deixe a cada fileira cada vez menos tijolos. Eu vou ter uma parede frágil. Qualquer vento ela vai ruir, vai desabar e desmoronar. Então, quando nós não mantemos o autocontrole, quando nós nos assemelhamos a quem é do mundo, e pastor Maurício sempre diz, quem não mantém controle sobre si é quem frequenta macumba, porque o diabo, Satanás, monta em cima dessa pessoa e ela perde o controle, ela se torna um cavalo, não é? Então, se nós permitirmos que o autocontrole se vá, eu deixo brechas, e é isso que ele procura ao nosso derredor, uma brecha. Então, se você não mantiver a sobriedade, se você não cingir o seu entendimento, a sua santificação fica difícil. Você fica suscetível à ação do diabo. E aí ele entra e derruba a sua parede e acaba com a sua vida. Não é que você não possa recomeçar, você pode reconstruir a sua parede. Mas aí você tem que vigiar, porque se você continuar a subir a sua parede deixando buracos, ele vai entrar de novo e vai derrubar. É uma brincadeira de levanta e derruba, levanta e derruba. E nós não estamos aqui para brincar. Ser crente é coisa séria, o adversário leva a sério o que ele faz. Se você brincar, ele vai vencer todas as vezes. Então, é necessário sobriedade. Continuando no versículo 13, ele diz assim: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz aqui, olha, espere inteiramente na graça. Dizer para qualquer pessoa hoje, espera, já é complicado. Hoje nós vivemos num ritmo frenético em que a gente não consegue mais esperar nada. Nós queremos tudo para agora, fruto do que nós vemos no avanço tecnológico da sociedade, nós queremos tudo para ontem. Naquela igreja, naquela época, eu imagino que não deve ter sido fácil para ela receber uma palavra, sendo aflita, afligida, perseguida, espera. Eles devem ter pensado assim, mas como eu vou esperar? Não tem como esperar, eu quero me livrar logo desse tormento. Eu estou sendo perseguido, eu corro risco de vida, eu não posso mais sair na rua, eu tenho que me esconder, eu não posso dizer qual é a minha fé. Eu não quero esperar. Mas Pedro diz para ele, espere inteiramente na graça. A graça de Deus, ela é fundamental na sua vida. É ela que vai possibilitar a sua santificação. A santificação, ela tem participação nossa. Você viu aqui comigo já 2 pontos. Você deve, isso é você quem tem que fazer.
cingir o seu entendimento, se livrar do desembaraço, né, das coisas que estão te perturbando e atrapalhando. Você deve manter a sobriedade, o autocontrole. Isso é coisa que você pode fazer. Mas, se você não esperar na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, você não se santifica. Deus te dá os meios para que você se santifique. Então, nós devemos esperar na graça, porque há um agir de Deus de fora para dentro na nossa santificação. É um agir de Deus para nós, de fora para dentro. João escreve isso no seu Evangelho, no capítulo 17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. Jesus diz assim: santifica-os, quem? A igreja, nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o agir de fora para dentro na santificação, na minha santificação, na sua, é a palavra de Deus. Ela possibilita que você se santifique. Eu não me santifico pelo meu esforço, pela minha capacidade. É lógico que eu tenho uma participação porque eu tenho que ser sóbrio, eu tenho que ser obediente, eu tenho uma participação. Mas Deus é quem me dá a condição, me possibilita para que eu me santifique. Sem Ele, sem a graça da revelação, sem a palavra de Deus, não há santificação. Não adianta eu cingir o meu entendimento, ser sóbrio, ser obediente, se não houver o agir de fora para dentro, através da palavra de Deus. E também há um agir de dentro para fora. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito Santo é o agir de Deus de dentro para fora na sua vida. Então, a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo, eles possibilitam a santificação. Você viu aqui comigo que Paulo diz que a lei, no tocante à lei, era impossível que houvesse a libertação do pecado. O que foi impossível para a lei, porque também nós vimos no domingo que a lei não santifica ninguém, não purifica ninguém, ela era simplesmente para mostrar ao povo que ele carecia da misericórdia de Deus. Era necessário que ele levasse o animal para ser sacrificado num ato de fé, de obediência, mas que ele entendesse que sozinho ele não conseguiria se livrar do pecado. Era necessário Deus, a intervenção de Deus. Então, sem um agir de dentro para fora do Espírito Santo na sua vida, não há santificação, porque ele habita em você. Você recebe o alimento, que é a palavra de Deus, de fora para dentro, e o Espírito Santo, dentro de você, faz o resto. Então você simplesmente sente os efeitos desse agir de Deus, e você se santifica. Mas é necessário que você cumpra a sua parte, que você seja sóbrio, que você cinja o seu entendimento, que você busque a palavra de Deus, que você permita que ela haja na sua vida. Sem isso, não há santificação. Um outro conselho, uma outra exortação de Pedro, na sua carta à igreja naquela época, está lá no versículo 14 ao 16. Diz assim: como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A obediência é algo que deve partir de você, porque você tem já os elementos. Mas quando há a tentação, quando há a possibilidade, você sempre tem a opção. Você sempre pode escolher, faço ou não faço. Você conhece o certo e errado. Então você deve ser obediente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Antes de conhecer a Deus e de conhecer os seus preceitos, os seus mandamentos, o que Ele pede para mim, antes disso, eu praticava as minhas concupiscências, eu tinha as minhas paixões, mas eu agora tenho que ser obediente. E eu não posso me amoldar a essas paixões. Então eu tenho a decisão. Eu posso decidir. Faço ou não faço. Como José teve o poder de optar em trair a mulher de Potifar ou não. Trair com ela ou não. Ele escolheu não. Ele teve a opção, escolheu não fazer. Nós temos também a opção de não fazer. Então nós é que devemos ser obedientes. Eu não posso culpar a Deus. Eu não posso pedir a Deus: Senhor, me dá obediência. Deus nunca vai te dar obediência. Você que tem que ser obediente. Senão é fácil, eu vou culpar a Deus sempre. Vou ser desobediente e sempre vou culpar a Deus. Senhor, o Senhor não está me dando obediência. Eu não estou conseguindo. Eu estou pecando, eu estou me amoldando à paixão, porque o Senhor não está me dando obediência. Não é Deus que tem que te dar isso. Isso tem que partir de você. Você que tem que tomar a decisão correta. Deve haver em nós o temor, o respeito. Nós devemos conhecer as vontades de Deus e, na hora que temos que tomar a decisão, tomarmos a decisão correta, pelo temor, pelo conhecimento que nós temos de Deus. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então eu aperfeiçoo a minha santidade no temor de Deus. E aí eu obedeço, porque eu temo a Ele, eu respeito, eu sou obediente. Era isso que Deus sempre quis, já desde a época do Antigo Testamento. Deus, o padrão de Deus sempre foi a salvação pela fé, pela graça, pela obediência. Deus sempre prezou mais obediência do que sacrifícios. Deus sempre quis que nós fôssemos a Ele pelo temor, pelo amor, pelo conhecimento dEle. O nosso procedimento, então, tem que ser modificado. Como Pedro diz lá: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Então essa santificação tem que ser em todas as partes da nossa vida. Todo o meu procedimento tem que ser modificado. Eu tenho que rever todas as minhas atitudes, tudo o que eu faço, eu tenho que ser obediente e entender que Deus quer tudo. É o sacrifício do holocausto, é a entrega completa, não uma parte. Todo o seu procedimento tem que ser santificado. Cristo rompeu as correntes do pecado que nós tínhamos anteriormente. Nós agora somos libertos do pecado. Nós não somos mais os escravos que éramos submetidos às paixões anteriores, porque éramos escravizados. Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.
Então o apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E eu não sirvo mais como escravo. Não é mais uma rotina. Cristo nos comprou com preço. Antigamente você podia comprar um escravo de outro e ele passava a ser seu. Cristo comprou a nós com o seu sangue. Nós agora não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. O que eu tenho pensado muito ultimamente é que eu sou ainda um candidato a servo. Eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu ainda tenho que mudar muito. Eu fico me imaginando quando eu leio essas notícias desse menino que foi queimado por dizer que era cristão. Inevitavelmente você pensa, que eu responderia? Se eu estivesse com a minha família, o que eu responderia? Se uma faca estivesse no meu pescoço, o que eu responderia? Então eu penso ainda que eu tenho que mudar muito para sequer ser considerado como escravo de Cristo. Porque um escravo faz o que o seu Senhor manda. É obediente a Ele. E a gente, quando lê essas passagens, lê essas mensagens e ouve essas notícias, a gente pensa, eu tenho que mudar muito. Nem escravo eu sou digno de ser chamado ainda. Deus tem que mudar muito a nossa vida. Eu ainda tenho que fazer a minha parte e ainda receber muito, de fora para dentro, muito da palavra de Deus. Permitir que o Espírito haja de dentro para fora na minha vida. Me encher do Espírito Santo. Mudar a minha vida a cada dia mais. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que tomar as decisões na minha vida. Ainda que sejam tempos difíceis, que não são só para vocês os tempos difíceis. Para mim também, para qualquer um de nós. E para outros lugares é pior ainda. Mas, apesar dos tempos difíceis e das dificuldades, nós precisamos continuar a nos santificar, porque a santidade continua sendo exigida. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: Hebreus 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós não conseguiremos chegar perto de Deus sem santidade. É necessário, é urgente, ainda hoje, é um pré-requisito, é um mandamento: santificai-vos, sede santos. Nós éramos desobedientes, éramos nécios, desgarrados, mas agora nós fomos comprados com preço. Como eu disse para você, nós estamos num tempo difícil, nos últimos tempos, porque os sinais vão se sucedendo, e nós não podemos mais agir como agíamos antigamente na ignorância, sendo desobedientes, sendo imprudentes, não seguindo os mandamentos do Senhor, não obedecendo. Nós precisamos permitir que o agir de Deus na nossa santificação aconteça, e nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos fazer a nossa parte. Esperar na graça, praticar a substituição dos pensamentos ruins, cingir o nosso entendimento, sermos sóbrios. Se santifique. Ouça a palavra de Deus, reflita no que nós acabamos de ouvir e se santifique. Que Deus abençoe sua vida. Fique de pé, vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, porque reconhecemos que a nossa santificação é urgente. Temos visto e ouvido, Pai, como o mundo tem andado, as coisas que têm se sucedendo. Temos visto que o fim dos tempos se aproxima e é urgente a nossa santificação.
nós precisamos identificar nas nossas vidas o que atrapalha o nosso entendimento, que nos atormenta, que nos tira o foco da nossa santificação, de te servir, de te adorar. Quando estamos no culto, se alguma coisa tira a nossa atenção, precisamos rever, praticar a substituição, meu Deus. Pensar somente nas coisas que têm louvor, nas coisas que são respeitáveis, de boa fama. Precisamos também, ó Deus, sermos sóbrios. Não deixarmos, ó Deus, que na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nessa parede que levantamos, que nós deixemos brechas, porque o adversário está à espreita, pronto para derrubar a nossa parede se estiver frágil. Mas se ela estiver forte, edificada, sem brechas, ainda que ele tente, ainda que venham tempestades, ventos, e ainda que ele venha com ímpeto, ela não cairá. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos incomode, que nós mudemos o nosso procedimento, que a nossa vida mude, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, incomoda a Tua igreja, que nós sintamos a necessidade de sermos obedientes, de ouvirmos a Tua voz e de buscarmos, ó Deus, pensarmos pelo menos que somos dignos de sermos Teus servos, pensarmos que temos condições de sermos Teus escravos. Nos ajuda, Senhor, a edificar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nossa santificação. Nos incomoda. Nós oramos juntos e te agradecemos desde já em nome de Jesus.